Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, React_do_Lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bota mais um React no canal. E que time, hein? Justo hoje que tá saindo o capítulo 1084, eu cheguei, acabei de chegar no capítulo 1084, então coincidentemente foi bem no time certinho. Vamos fazer no mesmo formato, vou conferir o vídeo do Bruno Bandeira primeiro, porque ele usa algumas imagens do mangá e tal, aí eu consigo entender mais ou menos o que tá se passando. E aí a gente vai também pra análise do Evandro. Eu gosto bastante da análise dos dois, porque são análises diferentes, de pontos de vista diferentes, mas tipo, meio que cada um mostra o seu lado, sabe? Então eu acho que tipo, junta e fica realmente bem completa. Juntando os dois com opiniões diferentes e tal. Então, bora conferir o mangá 1084. Não sei o que vai acontecer, porque, mano, a gente já teve tanta coisa nesses últimos 5, tipo... Eu já expliquei, mas, mano, a gente teve, tipo, Shanks lutando, Garp lutando, LOL solado, Kid solado. A gente teve agora o Bug falando que quer o One Piece junto da Cross Guild. Mano, o que mais vai vir agora? Tipo, a gente tá aparentemente a gente tá naquela parte que o Sabo tá revelando o que aconteceu na Reverie. Inclusive teve a revelação, né, desses tais Cavaleiros de Deus ou Cavaleiros Divinos. Então, provavelmente pode ser que continue mais explicações ainda, porque eu acho que não chegou na parte principal, que provavelmente ele vai falar pro Dragon e pro Ivankov que tem alguém sentado no trono que não deveria ninguém ficar sentado. Então acho que essa é a principal revelação que ele vai passar pra eles. Obviamente a gente já sabe, porque a gente assistiu o anime, mas eles ainda não sabem. Então eu acho que a partir do momento que o Sabo revelar essa informação, eu acho que provavelmente vai voltar pros outros arcos, beleza? Então se você já é inscrito, deixa o like, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, beleza? Então, go! Eu sei, você deve estar se perguntando por que tá esse hipopótamo aqui embaixo de mim. Porque assim, só pra vocês entenderem, eu sempre coloco uma imagem vinculado ao que a gente vai ver. Então geralmente eu dei o título e aqui está escrito: tudo faz sentido agora. A identidade de Insama e o século perdido desvendados. Aí eu peguei e coloquei no Google Imagens: Insama One Piece. Me apareceu essa imagem. Será? Insama tem a fruta do hipopótamo? Vamos conferir com o Bruno Bandeira. Go. Ué. Os segredos do século perdido começam a ser revelados. Bora. E tivemos nesse capítulo uma forte evidência do verdadeiro nome daquele que se senta no trono vazio. Imo está diretamente relacionada ao reino de Alabasta, e agora os dois soberanos se sentam um diante do outro. Passado e presente, verdade e mentira se confrontam no capítulo 1084 do mangá de One Piece. Galera, essa é uma que isso? do mistério de One Piece, platinado do século perdido. Nevou. Me chama muita atenção e eu tenho muita curiosidade de conhecer que é a relação daquele que se senta no trono vazio, o rei do mundo de One Piece, com o reino de Alabasta. E finalmente a gente começa a engatinhar para mais revelações, Mano, mais informações aos poucos. É a mãe da Vivi? Todo esse mistério. Então hoje vai ter muita teoria nesse vídeo. E se você ficou empolgado, já deixa o seu like. Não, da onde que tirei isso, né? E lembra, se você não for inscrito, de conferir a sua inscrição no canal e de balançar nada para sempre saber quando tiver vídeo novo de One Piece e já poder vir correndo assistir, galera. Hoje vai ser só teoria, então vambora. Então bora. Começando antes... Nossa, que bonita, velho. Colorida, maravilhosa. Capítulo onde ah, só tem mulher. As mulheres de One Piece reunidas. Nossa, que maravilhosa, velho. Eu confesso que o Oda, ele merece a pausa que ele vai tirar na próxima semana, Nossa, galera, muito louco, mano. Essa capa colorida, o homem, ele merece o descanso, o merecido descanso dele, galera. O homem cumpriu ali com o seu dever, colorindo essa graciosa capa colorida pra gente, inclusive com alguns detalhes interessantes. Primeiro, com a vestimenta da Nami, onde diz Weather Queen, que significa, né, rainha do clima, somada à Jump, que a gente vê na página seguinte, onde a gente vê no Luffy escrito King. O Luffy seria o rei dos piratas, e fortalecendo ali mais uma vez aquele chip do Luffy e da Nami, onde o Luffy seria o rei e a Nami seria a rainha. Acho que não. Será que foi coincidência? E outro detalhe curioso que foi a Yamata presente entre o grupo de mulheres que aparece nessa Ela é mulher, corrida, né? o que de certa forma, né,
confunde um pouco as coisas. O Oda, ele parece confundir um pouco as informações. Ela é uma mulher, mas ela se inspira no Oden. Quer passar uma mensagem. Eu penso assim. Yamato seria, na verdade, um homem, ou outras horas seria uma mulher. Enfim, mais uma vez, o Oda, ele acaba eu penso assim, confundindo e ainda ressuscitando mais uma vez essa polêmica toda. Mas enfim, já tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre esse assunto. Vamos se atentar nesse vídeo sobre ao capítulo. Bora. Começamos então o capítulo 1084 do mangá, com alguns soldados do governo mundial sendo derrotados, e a gente vendo que quem derrotou esses soldados foi o Imperador das Chamas, Sabo, que logo depois se encontra com Jory Bone, onde eles se conhecem, eles têm a oportunidade de se conhecerem, e foi muito legal a dinâmica momentânea que eles tiveram nessa circunstância, né? Onde ambos tinham o mesmo objetivo de salvar o Bartolomeu Kuma, e foi muito boa não só a dinâmica, mas também a química que eles tiveram, né? A química tão grande que a gente vê até o Sabo já se dando ali, né? Se dando o direito, se dando a liberdade de segurar a Bonnie ali no colo pra proteger ela. O que será que a Koala acharia de essa situação? É muito bom, velho. Mas de qualquer forma, a gente vê esses soldados falando sobre alguém estar no Salão Fantasma. Salão Fantasma, que eu acho que é a primeira vez que ouve esse termo, mas que eu diria que faria muito sentido a gente correlacionar com aquela sala do trono, onde estariam localizadas aquelas câmaras. A gente vê numa delas, né, o chapéu de palha gigante sendo mantido ali, preservado em uma espécie de criogenia, talvez, né, e onde a gente vê Imu-sama aparecendo também, né? Faz sentido a gente correlacionar esses dois nomes, e também é muito esquisito como a gente vê os soldados falando sobre isso como se eles soubessem da existência de uma figura que sentaria no trono vazio, né? Ou seja, a própria confiança e a segurança que Imu-sama tem no próprio poder faria com que ela nem sequer se privasse de que os soldados, os menores soldados, soubessem da sua própria existência. Claro que, né, eles não podem falar sobre isso abertamente, mas eles parecem pelo menos ter algum conhecimento. E outra coisa é que, caso qualquer desses Handles abrisse a boca por algum motivo, eles poderiam ser eliminados sem problema nenhum também, né? Não viriam a ser uma ameaça, então Imu-sama pode se dar o luxo de, bom, não ocultar a sua presença em 100%. Mas o lance é que o Sabo, ele ouve essa conversa sobre alguém estar no Salão Fantasma, e esse pode ser o motivo para que ele volte para dentro do Castelo Pangeia e a gente veja aquele cenário que foi retratado nos jornais, né, para o mundo. Isso pode ser o motivo para que ele volte para dentro do castelo, e isso pode ser inclusive o motivo para que ele acabe presenciando Imu-sama diretamente, né? Obviamente que esses soldados que aparecem não devem fazer parte dos tais cavaleiros divinos que com certeza não no capítulo 1083, mas eu queria aproveitar essa deixa para levantar uma hipótese aqui, né? Uma possibilidade que algumas pessoas levantaram, inclusive, de que talvez o próprio Dragon teria feito parte desse grupo seleto de cavaleiros que seriam os cavaleiros divinos. Isso porque, desde sempre, praticamente, muita gente sugere, levanta a possibilidade de que o Dragon talvez viesse, né? Tenha sido um marinheiro no passado, sabe? Tendo feito parte dos almirantes no passado, o que eu particularmente nunca comprei muito. Eu acho que não. Essa ideia pelo fato do personagem ele ser alguém extremamente misterioso, e os marinheiros eles não são necessariamente misteriosos, eles estão na linha de... Ninguém nunca ia citar isso. Defesa, né, pela proteção do mundo, então eu sempre optei pela possibilidade do Dragon, ele, por exemplo, fazer parte de alguém de dentro do governo mundial diretamente, pode ser. Quem sabe fazendo parte de alguma CP, quem sabe a CP9, a CP0, qualquer grupo de ou a CP-1, tendo feito parte da elite da defesa do governo mundial, que seriam os tais cavaleiros divinos. Quem sabe dessa forma ele acabou conhecendo o Imu-sama? Não parece que ele conhecia, né? Mas é uma possibilidade aí que também vale ser levantada. Mais adiante no capítulo, vemos finalmente o Rei Cobra conversando com os Gorosei na sala do trono vazio, onde a gente tem toda uma recapitulação de como foi a criação do governo mundial, levantando mais uma vez as informações que a gente já teve reveladas em capítulos anteriores, em arcos anteriores. Caralho, que da hora. Mas agora com atualizações de informações. Vamos ver. É explicado mais uma vez pra gente como foi a criação do governo 800 anos atrás, quando 20 reinos se uniram em prol de um inimigo em comum, né, para conseguirem derrotar
um inimigo em comum que provavelmente... Ah, tá aí, tudo bem. E depois disso, esses 20 reinos ascenderam a Terra Sagrada de Marijoa. Na verdade, as 20 famílias, né, que dominavam esses 20 reinos se uniram e ascenderam e subiram para a Terra Sagrada de Marijoa para fundarem assim o governo mundial, e dessa forma eles ficaram conhecidos como os criadores do mundo, o mundo que conhecemos hoje. Tá. E como símbolo de igualdade desses 20 reinos, foi criado o símbolo que foi o trono vazio. Ninguém poderia sentar nesse trono como símbolo de igualdade entre aqueles reinos. O que é muito curioso, eu sempre parei para pensar na ideia da existência desse melhor não ter? como uma espécie de resposta a algo que teria acontecido durante o século perdido, que seria, sim, alguém ter assumido a posição de rei do mundo. Quem sabe o próprio Joy Boy não assumiu essa posição não como uma atitude maligna, mas sim como uma forma, quem sabe, de garantia da liberdade. Quem sabe no passado o Joy Boy acreditava que se ele conseguisse unificar todos os países num único reino, centralizasse todo o reino, imagina se isso acontece, velho. Good see you again, Joy Boy. Caralho! Garantir muito a liberdade para o mundo inteiro. Essa é uma ideia que eu acredito muito fortemente, mas que, na prática, pode ter tido o efeito reverso. Isso tenha feito com que a centralização de todo esse poder tenha feito com que, de alguma forma, toda a liberdade das pessoas no mundo acabasse sendo privada e não garantida. E por isso, talvez esses 20 reinos tivessem surgido, tivessem criado essa ideia desse trono vazio como essa espécie de símbolo. E por isso existiu um ritual onde 20 espadas desses 20 reinos seriam cravadas na frente do trono vazio como uma espécie de juramento. Só que quando a gente vê o trono vazio aparecendo da primeira vez na história de One Piece, quando a gente conta minuciosamente cada uma das espadas, a gente pode contar apenas 19 espadas. Faltando uma? Todas as 20 espadas como deveriam ter, ou seja, uma espada estava faltando, e muito provavelmente essa espada pertence ao reino de Alabasta, a família Nefertari. Caralho! Isso porque é explicado pra gente mais uma vez nesse capítulo como 20 novas famílias acabaram substituindo as anteriores, né? Já que as 20 famílias compondo aqueles 20 reinos subiram, ascenderam a Terra Sagrada de Marijoa, outras 20 novas famílias acabaram substituindo as anteriores. Só que a família Nefertari foi a única que não subiu para a Terra Sagrada de Marijoa, e isso havia sido dito, né, pelo Doflamingo no arco de Dressrosa. E a gente conhece a informação inédita desse capítulo, foi a gente ver que a responsável, que a soberana daquela época era a tal Rainha Lili. E é muito curiosa toda essa relação do reino de Alabasta com o envolvimento deles. Será que é ela? No século perdido, porque eles foram um dos 20 reinos que lutaram, pelo menos até onde a gente sabe, contra o reino dos D. Só que algo fez, provavelmente no meio desse processo todo, que eles não quisessem ascender a Terra Sagrada de Marijoa e passassem a mudar de lado e ficarem ao lado dos D. Isso porque a gente sabe que o reino de Alabasta protege um dos poneglyphs que conta a história do século perdido, ou seja, é muito esquisita essa relação do reino de Alabasta com ele sendo um dos 20 reinos que lutou contra o reino dos D, hipoteticamente, e depois eles não ascendendo a Terra Sagrada de Marijoa como um dos criadores do mundo, né, como um dos criadores do governo mundial, e passando a proteger uma das partes da história do século perdido, a não ser que a gente considere a possibilidade de que eles, em tese, teriam lutado contra o reino antigo, mas na prática eles sempre estiveram aliados. Isso a gente não sabe. E outra informação inédita que a gente teve nesse capítulo foi a gente descobrir que a tal Rainha Lili nunca voltou para o reino de Alabasta. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Será? Nesse momento, é exatamente quando a gente vê a imagem de Imu-sama caminhando e ouvindo ali pelo telefone. E caraca, estão falando de mim. Calma, não sei. Mas antes de ver também o Cobra, o Rei Cobra, ainda perguntando sobre os D, e ele diz que uma pequena carta escrita pela rainha foi passada de geração em geração pela família real. Eita porra! A gente não tem ainda a informação do que seria, do que teria sido escrito nessa carta, o que pode contrariar um pouco a ideia que a gente foi induzido a acreditar nesse capítulo, que Imu-sama seria essa tal rainha, né? Afinal, por que ela escreveria essa tal carta
com informações possivelmente tão reveladoras ali, tão comprometedoras, enfim. Tá tudo muito nebuloso ainda. Caralho! Antes de voltar pra essa parte, a gente pula para o lado de fora do castelo, onde vemos a Shira Hoshi sendo presa pelo Bartolomeu Kuma, né, que infelizmente tá sendo escravizado também, né, um escravo sendo obrigado a escravizar outra pessoa para ser levada pelo São Carlos. Ah, tá, isso aí lá atrás. Aparecendo mais uma vez nesse capítulo, né, mas a gente vê todo o conflito ali naquele capítulo onde aparece o Fukaboshi, que pertence, né, ao reino da Ilha dos Tritões, infelizmente não podendo fazer nada por ele ter um reino a proteger. Só que uma pessoa, apesar de também ter um reino atualmente para proteger, que é o Donsai, ele é um pirata, então ele pode fazer aquilo, ele pode se dar ao luxo, ele tem uma liberdade minimamente maior para conseguir fazer o que todo mundo quer fazer ali naquela circunstância, e ainda com a proteção daquele outro Tenryubito que mudou de lado por conta, né, justamente da interferência ali da antiga rainha Otohime, que pertence ao reino da Ilha dos Tritões. E com isso temos uma página do Donsai amassando com toda a sua força bem feito, filha da cabeça do São puta. Carlos ali, afundando ele completamente no chão, transformando ele numa espécie de sanfona ali, que ficou muito engraçado, né? E o pai dele perguntando: veja como massacraram o meu garoto, bem parecido com aquela frase, né? Do poderoso chefão, veja como massacraram o meu menino. Então foi muito legal que a gente teve toda essa dinâmicazinha preenchendo bem esse capítulo, e particularmente pra mim foi bastante nostálgico, já que me lembra muito, né, me remete muito à saga de Dressrosa que eu acompanhei semanalmente, e foi muito legal também que a gente vê dessa forma uma espécie de união ali, não só de alguns membros da frota dos Chapéus de Palha, mas também com eles interagindo positivamente entre si, né? com o reino da Ilha dos Tritões. Então pode surgir alguma relação futura ali, aliança, disso, né, com eles ali se unindo ali e obviamente ajudando o Luffy nessa saga final. Agora voltando para o que realmente interessa nesse capítulo, vemos Imu-sama subindo as escadas, aparecendo e se sentando ao trono vazio na presença do Rei Cobra e dizendo: Lily, sem medo algum de mostrar a sua identidade para o Rei de Alabasta. Galera, obviamente, a grande hipótese que foi levantada nesse capítulo foi a tal antiga rainha do reino de Alabasta, Lily, ser, na verdade, Imu-sama, e o que fortaleceria essa ideia seria justamente nem todas as 20 espadas terem sido... Caralho, ela falou, mano. Naquele juramento, Lily. Ou seja, se era para ser feito, se era para existir uma espécie de ritual de juramento entre os 20 reinos... Nossa, a espada que fica com ela, é verdade! Não realizou esse juramento, e essa seria a família Nefertari. Esse teria sido o reino de Alabasta, e a rainha de Alabasta da época seria exatamente Imu-sama, que a gente vê na nossa frente. Ou pode ser que não seja isso também. It's Mama? Seja uma outra possibilidade. A segunda possibilidade seria, quem sabe, Lily, a rainha de Alabasta durante o século perdido, ter sido simplesmente assassinada por Imu-sama. Mas uma coisa é fato, Imu-sama está diretamente relacionada ao reino de Alabasta de alguma forma. E uma das teorias que eu particularmente gosto muito envolve Imu-sama, na verdade a palavra Imu, ser uma abreviação do nome Imhotep, que para quem Caralho! significa aquele que vem em paz, na linguagem grega, que foi um estudioso do Egito Antigo, país o qual o reino de Alabasta foi diretamente inspirado, será que foi uma coincidência? Que serviu como chanceler do faraó da época e como sumo sacerdote, olha só de quem? Do deus do sol, Ra. Deus do sol? Isso lembra alguém, será que foi coincidência? Acho que não! E ele também foi considerado o primeiro arquiteto, engenheiro e médico da história antiga, tendo planejado a construção de ao menos uma pirâmide na época. E além disso, ele também foi um dos raríssimos plebeus a quem foi concedido o status divino após a sua morte. Ou será que essa pessoa que era para estar morta, na verdade, nunca esteve? E pra quem não lembra, Imhotep é uma figura bastante conhecida também na cultura pop nos últimos anos, sendo inclusive o vilão do primeiro filme A Múmia, pra quem não lembra, né? Essa imagem desse cara ali que acabou virando um meme. Enfim, como eu falei pra vocês, toda essa parte do século perdido é algo que me intriga bastante, é algo que eu tenho ela sentou, ou ele, né? Descobrir, eu tô na frente dele, velho. Mas eu quero saber agora a teoria de vocês aí nos comentários, e se você ficou até o final, eu tenho certeza que você curtiu o vídeo, então lembra mais uma vez de conferir sua inscrição
inscrição no canal e se o sininho também tá Caralho, ativado pra mano. sempre saber quando tiver vídeo novo. E falando em vídeo, vocês podem assistir os últimos vídeos de One Piece que foram publicados aqui no canal, que vão aparecer na tela. Bora conferir o vídeo do Evandro. Assistir, beleza? Até a próxima. Tchau. Tchau. Pra finalizar, bora conferir o vídeo do nosso querido canal MangaQ. Lili Nefertari explicada. A origem de Insama e do governo mundial revelada. One Piece 1084. A origem do governo mundial não é um segredo. Na verdade, o mistério reside nas motivações por trás da criação da morada dos deuses. E agora temos revelações das peças que faltavam. Ainda mais uma dica preciosa sobre quem é Insama. A rainha Lili, ancestral dos Nefertari, poderia ser a soberana do mundo que se senta no trono vazio? Quem é a rainha Lili? Qual o mistério do seu desaparecimento? Eu tenho todas essas... Parece aquela imagem do Meruem. Quer saber tudo sobre isso? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Na verdade, eu acho que é a mesma imagem do Meruem, só que com Insama, né? Que ele faz assim no planeta Terra. Muito dado. Fala galera, eu vou dar com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tô só checando pra ver como é que vocês estão nesse que é o melhor capítulo da história de One Piece. Dá até pra ver daqui. Eu sei que você concorda. Que capítulo foi esse, hein? Complicado, muitas nuances, muitas coisas colocadas pelo autor, mas muitas revelações também. Rainha Lili, origem do governo mundial, a possível identidade de Insama. Muita coisa legal nesse vídeo, sério, assiste até o fim porque vai explodir a sua E ela mente. Se falou, você é novo no canal, Lili, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. Agora, se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. Nossa, então... Tudo sobre o melhor capítulo de One Piece, 1084. Provavelmente devem ter matado o Rei Cobra. Aí o Sabo entrou, viu ela, né? Então vamos lá, meus amigos. Caralho. O nosso capítulo ele começa com Ou ele avançando pelo castelo de Pangaea e se encontrando com Jerry Bonnie, que se junta a ele. Afinal, Kuma, o seu pai, estava com os revolucionários com um vínculo muito maior do que sendo apenas um soldado. Ele era amigo pessoal de Dragon e mentor de Sabo. E a Bonnie sempre acompanhou a atividade dos revolucionários, então por isso confia neles para resgatar seu pai. Um corvo de cara azul aparece e entrega as chaves das coleiras dos escravos a Sabo. Ele deveria dar a Morley para agilizar a soltura dessas pessoas. E caramba, essa fruta do cara azul é muito louca, velho. galera. Uma coisa é ele criar corvos com fuligem, mas ainda conseguir se comunicar através deles é surreal. Sem dúvidas, ele é o usuário de logia mais habilidoso de todo One Piece. Bonnie decidir então para Egghead recuperar a consciência do seu pai e deixa o resgate a cargo dos revolucionários. Entendi. Porém, nesse momento, guardas surgem e Sabo muito rapidamente carrega Bonnie para uma coluna alta, criando aí o novo casal favorito de One Piece, nessa cena bem legal. Agora, o que poderia ser essa sala fantasma de que os guardas estão comentando? Eu não acho que seja a sala do trono, porque eu acredito que todo rei convidado para a Reverie acaba conhecendo o trono vazio e sabe seu significado. Talvez seja a grande câmara onde vimos o chapéu de palha gigante. Pode ser, né? Ou então a sala de flores onde Insama geralmente reside. Apesar que já é nomeada como Salão das Flores. Uma coisa é fato, Sabo escutou isso e está indo pra lá agora. A cena muda para a sala de diálogo entre o Rei Nefertari Cobra e os Gorosei, onde temos finalmente o início das conversas que levam à morte de Cobra e mais ainda um despejo de conhecimento absurdo. Cobra começa recontando a origem do governo mundial. Voltamos a 800 anos atrás, onde uma antiga aliança foi formada pelos reis de 20 reinos. Durante o século perdido, eles lutaram contra o grande reino e o derrubaram com sucesso. Eventualmente, há 800 anos, essa aliança tornou-se o que conhecemos hoje como governo mundial. Devido a isso, os 20 reis que lideraram a guerra contra o reino antigo foram referidos como os criadores do mundo. Internamente, os 20 reis são rigorosamente iguais. E para assegurar que nenhum ditador surgisse entre eles, eles criaram o trono vazio cercado pelas 20 armas dos reis, onde ninguém se sentaria mais nele. Ao mesmo tempo, 20 novas famílias foram escolhidas a dedo para governar as nações. Vimos esse exemplo com o rei Riku, que assumiu após a família Don Quixote se mudar de Dressrosa. Quanto aos 20 reis fundadores, todas as referências deles foram removidos da história. Ou seja, isso realmente serviu para excluir conexões dos nobres mundiais com seus respectivos reinos originais.
E isso acabou por fortalecer esses mitos de que eles são os deuses criadores para as pessoas que os veem nos tempos atuais. Porém, apenas 19 das famílias reais fundadoras se mudaram e foram viver em Mary Joyce. Tudo porque a rainha Lili Nefertari é conhecida como uma fundadora do governo mundial, mas escolheu não ficar em Mary Joyce, fazendo com que apenas a família Nefertari permanecesse em seu país de origem. Precisamente existem apenas 19 armas ao redor do trono vazio. Porém, o que o Cobra quer realmente saber é o que aconteceu com a rainha Lili. Ela nunca retornou a Arabasta e todas as menções a ela sumiram dos registros do reino, que acabou tendo seu irmão mais novo assumindo como um novo soberano. Cobra quer saber o que houve com a rainha Lili. Os Gorosei não se importam com os argumentos de Cobra, que exige saber por que a rainha Lili de Arabasta não se juntou à posição dos Tenryubitos com os outros há 800 anos atrás. Eles apenas afirmam que não tem ideia, porque os motivos da sua jornada se perderam nos anais da história. Satisfeito em mexer nesse ninho de vespas, Cobra acaba indo além e perguntando o que significa o D. Ele sabe sobre isso devido a uma carta escrita pela rainha Lili e que foi passada de geração em geração. E vamos lá, galera, tem muita coisa legal nesse capítulo. Mas primeiro, ver a origem do reino antigo narrada de uma forma completa é legal. A primeira menção disso veio lá com Clover em Ohara. E depois fragmentos foram jogados ao longo da história. Mas aqui temos uma narrativa clara como o dia de como o desenrolar dessa história realmente aconteceu e como se criou o mito desses nomes serem realmente acreditados pelas pessoas como deuses. Divindades, deuses, os criadores do mundo. O seu passado foi completamente apagado de seus reinos de origem, não tendo qualquer vínculo. A velha frase de a história é escrita pelos vencedores é literalmente pintada aqui por Eiichiro Oda. Outra coisa que vale esperar a tradução oficial é quanto ao trono vazio. Está escrito que eles criaram o trono. Se for isso mesmo, esse não seria um trono do reino antigo, e sim algo simbólico, feito sim pelos 20 reis antigos. Antes de entrarmos na rainha Lili, vamos para fora do castelo de Pange, onde temos Shirahoshi sendo atacada por vários escravos e agentes dos Tenryubitos. Ela está toda acorrentada. Durante o caos do ataque do exército revolucionário, Shirahoshi acaba sendo separada da delegação do seu reino pela Ilha dos Homens Peixes, mas Sal e Léo correm para ajudar enquanto Morley aparece e acaba resgatando o Kuma, que estava disparando lasers a rodo por ordem de São Charles. E temos então uma cena e tanto acontecendo aqui. Donsai e Léo afundam a cabeça de São Charles no nível de Luffy no Gear 5, acertado pelo Kaido. A diferença é que o Luffy ri desses ataques. Agora São Charles, como eu queria que ele ficasse desse jeito, muito engraçado. Ele já não era muito bonito. Agora então, bom, Sai é monstrão, hein, galera. Quebrou a cabeça estranha lá do Don Shinjao quando o velho duvidou da sua honra. E é verdade, né? Derrotou o Lao Di, lutou contra Sub-Zero para proteger o Léo e Shirahoshi. Brabo. E agora amassou um Tenryubito na sua terra. Vale mencionar aqui que esta é a terceira notícia da Reverie, ok? A notícia de tentativa de assassinato. Então Charles sobreviveu a esse ataque. Agora Léo e Donsai atacando um dragão celestial e Mary Joyce. Este é um grande incidente e pode ser visto como um ato de guerra da grande frota dos Chapéus de Palha. Nossa, é verdade, né? Este poderia estar relacionado ao futuro incidente em que a grande frota vai acabar envolvida. Pensem comigo, os Chapéus de Palha assumiram o controle de Wano, derrubaram 2 Yonkous do processo e agora os seus subordinados tentaram matar o dragão celestial que inclusive o Luffy deu um soco 2 anos atrás. A única explicação de por que o Sabo seria a pessoa mais procurada neste momento é porque ele realmente viu em Sama. Senão esse título certamente teria que ir para o Luffy agora. Grande destaque para algumas referências aqui de O Poderoso Chefão, que eu achei muito interessante. Mas o que interessa é a cena mais insana do capítulo, o ápice de tudo, onde voltamos para a sala do trono vazio e vemos a silhueta de Insama entrando no salão porque escutava a conversa através de um Dendemushi lá no salão das flores. Cada Gorosei se sente visivelmente desconfortável e Nefertari Cobra fica chocado ao ver que alguém se sentou no trono que depois estava vazio. Insama
diz uma única palavra. Lily. Lily. E uau, aqui tem muita coisa, galera. Primeiro de tudo é que este capítulo acaba meio que confirmando que Mu-Sama realmente já governa o mundo há 800 anos pelo menos. Tudo porque se mostrar a cobra por escutar o nome dele ali realmente mexeu com o Yin ao ponto de fazer se mover em direção ao trono vazio e se revelar. Agora Lily certamente é uma ancestral da Vivi. Conhecemos a mãe da Vivi que se chamava Rainha Titi. Então tem essa conexão com os Titi, Lily, Vivi, jovem. E Xixi, era a Kiki, Rainha basta quando eles se tornaram parte dos primeiros 20 reinos que fundaram o governo mundial e aparentemente lutaram contra esse reino antigo. Ah, uma outra coisa que eu vi bastante gente comentando também, poderia ser essa mulher que o Sanji acha foto, a Rainha Lily, galera. Não é, isso aqui é uma foto de 200 anos atrás. O St. Breeze já foi catalogado, a própria Robin conta que esse navio navegou por 200 anos atrás. O que é essa cena? É uma cena de conexão do Sanji com a sua mãe, que fomos conhecer muitos anos depois quem era Sora. Então essa aqui não é a foto de Lily, beleza? Agora onde eu acho que a gente pode ter visto Lily é na Bíblia do Kuma. Olha aí que cena curiosa. Nossa, pior, né? Cedo, né? Essa é legal. Onde entram as nuances de confusão dessas revelações? Insama poderia ser a Rainha Lily? Ela nunca retornou a Arabasta? Pode sim, Lily poderia ter recebido, quem sabe, a imortalidade da cirurgia Perine e continuou a governar os dragões celestiais pelas sombras. Para o mundo, ela fez parecer que voltou a Arabasta para continuar o seu governo, mas na realidade ela pode ter fingido sua morte, apagado sua existência e se tornou a governante secreta do mundo. O que reforça isso é que a única arma que não está no trono vazio é a arma de Arabasta. E parece que é uma dica muito grande para ignorar, porque tecnicamente Lily seria a única governante sem o voto de nunca se sentar no trono. Curiosamente, Insama também tem uma arma no seu quarto. A espada. Ser a arma originalmente destinada ao trono vazio. A 20ª arma da Rainha Lily. Uma outra coisa muito legal é que o nome Lily, e temos que esperar um pouco mais da tradução, mas eu não acho que isso vai mudar mesmo com a romanização. Mas o nome Lily com Y é lírio em inglês. E aqui temos Lily com I, que pode ser apenas uma escolha pessoal do autor, mas qual a sacada disso tudo? O Salão das Flores de Mu-Sama, temos lírios aparecendo nela. Então, Imu tendo flores de Lily em seu jardim interno e havendo apenas 19 espadas na frente do tendência, Mu-Sama usando uma espada para cortar os pôsteres e fotos de Luffy, Barba Negra e Poseidon, ali do que olhar atentamente para uma foto de Vivi, descendente de Lily, e que certamente se parece muito com ela, como podemos ver pela sua silhueta. Com certeza conecta muito Imu-sama como sendo Lee, ou pelo menos tendo alguma conexão relacionada a ela. O que eu acho, galera, que dificulta muito Imu-sama ser Lee, primeira carta que o Cobra mencionou e que foi transmitida de gerações e gerações. Mas o que está escrito? Dá a impressão de que Imu não é Lily por conta de conter o D nessa carta. Faz você se perguntar se essa carta, que foi passada por gerações de membros da realeza Nefertari, também foi passada para Vivi. Mas se não foi para confundir. Se ele o fez, faz muito sentido que ele diga para os seus próprios guarda-costas para proteger Vivi em vez dele. Ele deve saber que seria perigoso fazer essas perguntas aos anciões e provavelmente confiou o conhecimento à próxima geração. Talvez até na esperança de que Vivi consiga se reunir com os Chapéus de Palha e ela possa passar esse conhecimento para eles. Mas a parte mais gritante para mim de Lily e Imu não serem a mesma pessoa é poder, né, galera? Como diabos uma rainha que, mesmo que tenha recebido a cirurgia Perene, conseguiria manter o poder por 800 anos? Isso daí que é o mistério. Eu sei, fica ainda mais estranho. Esse é o mistério. Todos eles parecem saber a verdadeira história. Eles parecem inteligentes e calculistas, mas não parecem ter nenhum objetivo além de manter o status quo. A Big Mom era um monstro total e foi derrotada. Acontece. Eu sempre vi Imu-sama como algo mais antigo, primordial e poderoso, com o poder, quem sabe, de controlar o mar, ou sendo a própria mãe natureza. Então eu não consigo ver como Lily, uma rainha entre aspas comum, manteria o governo funcionando assim por 800 anos. Lily não é algo ancestral, porque inclusive temos nomes de Arabasta que remontam a 5.000 anos atrás. Robin o cita quando lê os poneglyphs de Arabasta. Kahira conquistou Arabasta há mais de 4.000 anos atrás. 260 anos depois temos a dinastia Biten de Taimar surgindo com seu governo. E também temos o herói de Altea, Mamudi, nascendo.
Então nenhuma menção a Lily é feita nessas pedras. Então eu vejo um problema narrativo de como tornar Lily alguém tão poderosa para ficar por 800 anos no governo mundial, mantendo esse status quo. Não, mas aí tem que explicar, né? Alguém como Imusama, em vez de conspirar contra ele, o que faz Yin ficar acima do Gorosei? Eles são mantidos como reféns? É medo? Convicção? Percebam onde eu quero chegar aqui? Mas o que eu acho que pode ter acontecido é que a família Nefertari provavelmente foi inicialmente levada a acreditar que o antigo reino não era bom, e então descobriu a verdade. A família Don Quixote permaneceu fiel à história que eles conhecem, que era a escravidão, o controle das pessoas, mas Lily pode ter se arrependido do que fez e talvez Vivi seja a reencarnação de Lily, como Luffy é a de Joy Boy. Se quiser ir além, talvez Amazon Lily seja uma referência à rainha Lily. Quem sabe o navio de retorno dessa rainha de Arabasta não foi atacado, ela sobreviveu e parou em uma ilha desabitada, e esta ilha veio a se tornar Amazon Lily. E Mu queria que Lily fosse sua rainha, mas foi negado, então ele a matou. Confesso que eu acho meio... Nossa, muita coisa. Um amor não correspondido fazer nascer o maior vilão da série. Não, eu acho que é uma mulher. Teve que mover Pluton de Arabasta, The One pode ser a motivação. Ela pode ter sido morta por trabalhar com o clã Kozuki, que está de alguma forma relacionada ao clã D. Bom, ela deixou seu país, nunca mais foi vista, onde deve ter criado, quem sabe, a Amazon Lily. Mulheres puras que têm a supremacia e nenhum homem é permitido, nenhum relacionamento também é permitido por elas. Pode ser uma dica de que Lily fugisse naquela época, porque Imusama realmente poderia amar, e ela acabou criando a Amazon Lily como uma zona segura, sem homens e com mulheres guerreiras. Ela seria então a primeira imperatriz de Amazon Lily. Eu estou realmente sentindo que Nefertari e Zunisha poderiam ser aliados de Joy Boy, que foram enganados ou manipulados para trair o reino antigo pelas nações aliadas, mas que se arrependeram depois disso. Esse seria o crime de Zunisha, inclusive. É por isso que os Nefertari faziam parte dos 20 reinos e foram convidados, mas se recusaram a ir morar em Mary Joyce e abrigaram um poneglyph de Pluton, e Zunisha hoje vagueia pelo mar. Também temos as referências da rainha Lily ligada a Lilith, teorizada aí como sendo a primeira esposa de Adão e supostamente o demônio primordial. Lilith é citada como tendo sido banida do Jardim do Éden por não cumprir e obedecer a Adão. Então isso é muito legal porque casa com as Amazonas que vemos agora. Mas também temos as árvores Adão, Eva e do conhecimento do mundo. Nossa, é verdade. Lily, a mulher que renunciou ao paraíso de One Piece, assim como Lilith, que já foi uma serpente entre uma de suas centenas de histórias. Temos Amazon Lily, uma ilha onde as cobras inclusive são adoradas. Até o nome do rei de Arabasta é Rei Cobra. Indo um pouquinho além, Dory e Brog em Little Garden chamam a Red Line por um nome curioso: a serpente manchada de sangue. Percebem as nuances deixadas aqui? Será, mano? Inclusive, eu comentei em um outro vídeo que eu fiz de como eu tenho esse sentimento de Vivi ser ligada ao deus da chuva. Porque no final do arco de Arabasta começou a chover no momento em que Vivi começou a gritar para pararem a guerra. Eu não acho que realmente seja coincidência essa cena. É meio parecido inclusive com a cena de Shirahoshi despertando seus poderes de Poseidon. E mesmo ficando bem claro que essa cena era o Smoker utilizando o pó de chuva, o momento e o significado soam estranhos. Quem sabe Lily era quem tinha esse poder de controlar a chuva e ela escondeu ou ajudou a esconder Pluton lá em Yuan e deixou a cidade submersa. E agora Vivi talvez tenha herdado a vontade de Lily para terminar o que ficou para trás. É misteriosa realmente a forma como Oda desenhou. Nossa, muita coisa, velho. Parecer ser uma mulher pelos contornos mais parece da sua silhueta. E agora temos Ichiro ensinando que Imu e Lily têm uma ligação. Mistério: Den-sama e sua reivindicação ao trono vazio e o desaparecimento de Lily da história podem estar intimamente ligados. Fascínio de Den-sama pelo pôster de Vivi pode ser resultado de um relacionamento com sua ancestral Nefertari Lily. Talvez o suposto ódio de Den-sama fosse porque ele defendia a liberdade e acabou ganhando a admiração de pessoas como a rainha Lily, assim como Vivi e sua admiração atual por Luffy. Independente de qual variante você acredita nesse momento, Den-sama ser Lily ou Lily ter se rebelado, uma coisa acaba certeira aqui: a espada da rainha Lily não está no trono, dizendo que a família real Nefertari pode reivindicar
o trono vazio por meio do sangue. E Vivi pode acabar recebendo bandeiras de morte quando isto vier à tona. Ah, pior, né? Que capítulo, hein, meus amigos? Tem muita coisa pra gente discutir aqui. O que você acha? In-Sama pode ser a rainha Lily? Como eu disse, eu vejo problemas narrativos de como tornar essa rainha tão poderosa ao ponto de ser o inimigo final. Manter por 800 anos... É difícil, né? O status quo, eu não consigo ver como isso funcionaria. Eu sempre vi In-Sama realmente sendo uma entidade, sei lá, alienígena ou ancestral, ou algo ligado diretamente à criação das Akumas no Mi. Bom, sou estranho. Eu não acho que In-Sama e Lily são a mesma pessoa, mas que tem uma conexão que pode ser por amor, por traição ou alguma outra coisa maior, sim, vai acabar acontecendo. E você, quais suas teorias? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você bora conversar. gostou desse vídeo também. Deixa um like, compartilha com seus amigos aí para explodir a mente deles. Tchau. Meus amigos, até a próxima, valeu por assistir. Fui. Bom, basicamente esse capítulo foi pra explodir as nossas cabeças. Obviamente a gente teve aí mostrando um pouquinho do Sabo durante a reverie, ele tentando libertar o Kuma e eles conseguiram. A gente também teve aquele parça lá arregaçando aquele arrombado daquele Terubito que tava tentando pegar a nossa linda Shirahoshi. Mas obviamente o foco é se In-Sama é Lily, se não é. Eu acredito que não. Igual a gente teve ali o Rei Cobra indo conversar com o Gorosei, fazendo algumas indagações. A In-Sama tava só ouvindo ali pelo Derimushi, quando ele citou o nome. Aí ela, bum, entrou no salão ali e falou Lily. Eu acredito que muito provavelmente o próximo capítulo vai continuar daí. Pelo menos eu espero que continue. Porque eu acredito que vão matar, né, o Cobra, aí o Sabo vai aparecer e aí vai acontecer aquela foto, né? Aquela foto que tiraram dele meio que na frente do Cobra morto, que na verdade ele tava meio que tentando proteger ele, não sabia que ele já tava morto. E aí ele vai olhar lá pra cima e vai ver In-Sama lá. Mas se vai sair a revelação ainda de In-Sama, eu particularmente não sei. Eu confesso que eu particularmente não gosto muito do que o Evandro falou nesse finalzinho, em colocar In-Sama como um extraterrestre ou algo do tipo, porque, na minha opinião, isso foi... É que assim, tem uma diferença entre Naruto e One Piece. Eu acho que o formato de construção de história em One Piece é muito melhor, é muito mais bem construído, mais cheio de detalhes, muito mais rico. Eu acho que, talvez, caso o Oda opte por fazer isso, ou ser realmente um extraterrestre, algo do tipo, ele teria que ter um embasamento muito grande para colocar isso dentro da história para que fique bem construído. Porque em Naruto ficou uma merda. Porque a gente teve lá na última guerra a apresentação da Kaguya, que aí é de uma raça alienígena e tal. Só que isso, pelo menos na minha visão, em Naruto foi um quebra-clima do caralho. Foi muita informação colocada no final da obra, sendo que a gente não tava esperando isso. A gente tava tendo Naruto e Sasuke e Sakura versus Madara, tipo, uma última luta ali. Na verdade, só esse trio mesmo. Uma última luta pra acabar o anime. Você fala, mano, é agora, filho. Tipo, o vilãozão Madara versus... E bum, surge a Kaguya e você fica tipo... Que? Aí, que ela veio, ficou e ela teve os filhos, que o filho dela sabe dos seis caminhos e tal. Só que, por exemplo, a construção que está sendo feita em cima dos Otsutsukis em Boruto, se tivesse essa construção, tipo, da história dos Otsutsuki, que eles são dominadores de planeta, que eles vão nos planetas plantar sementes, e aí eles extraem o poder do planeta. Se isso tivesse sido bem construído em Naruto, e depois a gente tivesse a apresentação da Kaguya, top. Só que isso não teve. Na verdade teve, mas bem pincelado. Em Boruto eles estão focando mais nessa parte dos Otsutsuki, que está ficando bem melhor construído. Então eu acho que o Oda não vai pecar nisso, até porque ele é um cara que ele consegue construir um mundo coeso e que faz sentido e que tudo realmente tem o seu porquê. Mas eu particularmente não gostaria que fosse um extraterrestre ou algo do tipo, ou uma entidade. Eu acho que deveria sim ser um humano, um ser humano, provavelmente uma mulher, com uma Akuma no Mi do mar. Eu acho que isso seria, pelo menos na minha opinião, mais interessante. Passado aí fica a critério do Oda em revelar quem é esse personagem, mas eu particularmente
gostaria que fosse uma humana? Comenta aí, você gostaria que fosse uma humana ou uma extraterrestre? Beleza? Então é isso, lembrando que vai ter 2 links na descrição, o link do nosso querido Bruno Bandeira daquela HQ, se você puder deixar o like no vídeo deles, um like no meu vídeo Melhor dos Mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. E agora que eu tô bem nasceu, o vida morreu. Só esquece do passado, vamos focar no presente. Eu tenho um plano, foco no plano, te soco e juro que eu vou te trazer aqui pra mim. Isso nunca que vai ficar assim. Só perda, só falta, isso me